Olá a todos, eu me chamo Gabriela, vou apresentar o trabalho da disciplina Ciência de Dados aplicada à Gestão, junto com a minha equipe, que ela é formada pela Alice, Eduarda, a Rejane, a Maria Clarisa, eu e o Mário Roberto. Eu vou explicar um pouco sobre o que é a ciência de dados. A ciência de dados, ela é um campo interdisciplinar que usa métodos científicos e processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimentos e percepções de dados estruturados e não estruturados. Em termos mais simples, a ciência de dados trata da obtenção do processamento e da análise de dados para obter insights para muitas finalidades. Em resumo, a ciência de dados ela visa transformar dados brutos em informação útil e acionável para resolver problemas complexos. E para que serve a ciência de dados? A ciência de dados ela é usada para estudar dados de quatro principais maneiras. A primeira é a análise descritiva, que serve para obter insights sobre o que está acontecendo no ambiente de dados. Ela é caracterizada por visualizações de dados, como os gráficos de pizzas e os gráficos de linhas. A segunda é a análise diagnóstica, que é uma análise aprofundada ou detalhada de dados, para entender o porquê algo aconteceu. A terceira, a análise preditiva, que analisa o uso de dados históricos para fazer previsões precisas sobre padrões de dados que podem ocorrer no futuro. A quarta, a análise prescritiva. Leva os dados prestativos a um novo patamar. Ela não só prevê, mas também sugere uma resposta ideal para esse resultado. Tudo de caso pacientes com TA em Fortaleza. TA, transtorno do espectro autista. Em Fortaleza, os desafios do autismo são diversos e complexos, impactando tanto as pessoas com transtorno do espectro autista quanto suas famílias. Dentre os principais desafios, destacam-se as dificuldades na comunicação, interação social, acesso a serviços especializados, inclusão escolar e profissional, além da necessidade de suporte para lidar com as sensibilidades sensoriais e os impactos emocionais e comportamentais. Falando sobre análise descritiva e análise preditiva. A análise descritiva é o primeiro passo para se compreender o autismo. Ela ajuda a identificar características individuais de cada pessoa. Variáveis principais: tipos de distúrbios: autismo atípico, autismo clássico, transtorno de Asperger e tantos outros. Já na análise preditiva, podemos encontrar estratégias para a intervenção precoce e assim analisar os dados históricos, identificar os fatores de riscos e prever trajetórias de desenvolvimento. A intervenção oportunas podem mitigar os desafios e assim melhorar os resultados a longo prazo. Com isso, criamos um mapa mental onde resume nosso projeto, que analisa o Estudo de Pacientes TEA de Fortaleza. Utilizamos análise descritiva e análise preditiva, colocamos as variáveis principais, a definição e características. O autismo também é conhecido como um transtorno de aspecto AUTS, TEA. É um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, interação social e comportamento. Já na análise preditiva, colocamos os recursos e serviços oferecidos, que é a NUTEA, que é o Núcleo Municipal de Atenção a Crianças com TEA, onde atende crianças e adolescentes menores de 19 anos, o CATD, que é o Centro Especializado em Autismo, as métricas, total de população aqui de Fortaleza, a quantidade de casos, percentual de pessoas, tanto feminino quanto masculino, o impacto de intervenções, que é a inclusão e educação, adaptação pedagógicas e curriculares, formação de professores para lidar com o autismo e TEA, também alguns desafios específicos, tanto na comunicação e interação social. Pessoas com TEA, elas podem apresentar dificuldades em se expressar, em expressar suas necessidades, emoções, compreender sinais, o acesso a serviços especializados, a falta de profissionais qualificados e de recursos para o diagnóstico. Temos tanto soluções para crianças quanto para adultos, Em relação à comunicação referente às crianças,
utilizar o uso de figuras, aplicativos e rotinas visuais. Na educação, buscar um ensino adaptado ao ritmo da criança, com apoio de recursos visuais e tecnológicos. No comportamento, buscar terapia ABA e reforço positivo, no ambiente estruturado e previsível. Na socialização, grupos de habilidades sociais, apoio de professores e terapeutas nas interações. Em relação à saúde, uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, fono e pediatras. Já em relação aos adultos, na comunicação e autonomia, indicamos treino de habilidades sociais e comunicação funcional, aplicativos de organização e comunicação, referente a trabalho e a rotina, adaptação no ambiente de trabalho, com suporte em rotinas claras e previsíveis. Na saúde mental, buscar psicoterapia com profissionais especializados, com suporte em casos de ansiedade ou depressão. E referente à inclusão social, buscar grupos de convivência, lazer e atividades guiadas, acompanhamentos com mediadores sociais, se necessário, e referente à educação continuada, cursos técnicos ou superiores com apoio pedagógico, apoio de tutores e ferramentas digitais. E aí, gostou desse conteúdo? Então curte, comenta e compartilha esse vídeo. Até mais!